Você sente que algo está errado, mas não sabe exatamente o que. É como se algo dentro de você gritasse, mas ao mesmo tempo, uma parte sua tentasse silenciar esse grito. Ele diz que te ama, diz que se importa, mas as atitudes não combinam com as palavras, e você se pega tentando justificar o injustificável. Talvez você esteja em um relacionamento onde o respeito não existe mais, ou talvez nunca tenha existido, e pior, talvez você esteja sendo enganada emocionalmente, sem perceber. Hoje eu vou te mostrar 5 sinais claros, todos baseados em psicologia, que indicam que ele não te respeita. Se você identificar mais de um desses sinais, é hora de parar e refletir com profundidade sobre a sua relação. O primeiro sinal é sutil, mas devastador. Ele invalida os seus sentimentos. Você tenta conversar, tenta explicar algo que te feriu, e a resposta que recebe é um riso irônico, uma piada, ou a frase: "Você está exagerando". Quando você compartilha sua dor, e ela é tratada como drama, isso não é só falta de empatia, é gaslighting emocional. Gaslighting é uma forma de manipulação onde a pessoa faz você duvidar da sua própria percepção da realidade. Você começa a se perguntar: será que eu estou louca? Será que eu estou exagerando mesmo? E, pouco a pouco, perde a confiança em si mesma. Isso não é um erro inocente, é um padrão, um ciclo silencioso, onde você vai sendo condicionada a ignorar a própria dor. Mas o respeito começa exatamente aí, na escuta. Se ele não consegue ouvir o que você sente, ele não te respeita. Respeito é validar, é se importar, é acolher. Se ele faz o contrário disso, ele não te vê como igual. O segundo sinal é a mentira constante, inclusive quando não haveria necessidade de mentir. Você percebe pequenas contradições, histórias que não se encaixam, respostas vagas demais para perguntas simples. E quando você questiona, ele se irrita, muda de assunto ou te acusa de ser paranoica. Esse comportamento é típico de alguém que manipula. Na psicologia, isso é conhecido como desonestidade estratégica. Mentiras usadas não só para esconder algo, mas para controlar a narrativa. Pessoas assim criam um jogo de incertezas. Você nunca sabe se pode confiar, e essa instabilidade mina sua segurança emocional. Você começa a duvidar de si mesma, se torna dependente da versão dele dos fatos. É um enredo perigoso, porque transforma o relacionamento num campo minado, onde você nunca sabe onde pisar, e quando você vive em dúvida, vive com medo, e onde há medo, não existe amor saudável, existe controle, existe poder desequilibrado, existe manipulação, e você merece mais do que isso. O terceiro sinal de que ele não te respeita é quando ele te compara com outras mulheres. Pode ser a ex-namorada, uma amiga, uma colega de trabalho, ou até mesmo alguém da internet. Ele solta frases como: "Minha ex era mais carinhosa", "Você devia se vestir como tal pessoa", ou "Fulana é mais compreensiva que você". Essas comparações são agressões disfarçadas de comentários inocentes, mas elas carregam uma mensagem cruel. Você não é suficiente como é, e isso machuca de um jeito profundo. É como se você tivesse que competir constantemente por um lugar que deveria ser seu. E sabe o mais perigoso disso? Você começa a acreditar que realmente precisa ser outra pessoa para ser amada. Você começa a mudar seu jeito de vestir, de falar, de se comportar, tentando se encaixar numa expectativa que nunca foi sua. Essa é a armadilha da comparação, e ela tem um efeito direto na sua autoestima. Na psicologia, esse tipo de relacionamento pode gerar transtornos como ansiedade generalizada e depressão, porque você vive em alerta, sempre tentando se provar, sempre tentando agradar. Mas a verdade é simples: quem te ama não te compara, te valoriza, te enxerga, te aceita. O quarto sinal de desrespeito é o uso do silêncio como forma de punição. Depois de uma briga, ele some, não responde mensagens, te ignora dentro da própria casa,
te deixa no vácuo por dias, e quando finalmente fala com você, age como se nada tivesse acontecido. Esse tipo de comportamento é extremamente tóxico. É uma forma passivo-agressiva de dizer: se você me desagradar, vai ser punida com ausência. É o que os psicólogos chamam de retirada afetiva, um comportamento imaturo e manipulador que visa causar medo de abandono. Você começa a evitar qualquer confronto, fica com medo de dizer o que pensa, anda em ovos o tempo todo, tentando manter a paz. Mas paz baseada em medo não é paz, é submissão. Relacionamentos maduros enfrentam conflitos com diálogo, não com silêncio. O silêncio punitivo não é respeito, é controle. E controle não é amor, é jogo de poder. O quinto sinal é talvez o mais doloroso. Você se sente sozinha, mesmo estando em um relacionamento. Você tem alguém ao seu lado, mas é como se estivesse sozinha no mundo. Ele não está emocionalmente presente, não te apoia nas decisões importantes, não demonstra interesse pelas suas dores, pelos seus sonhos, pelos seus medos, e você começa a carregar o peso da relação sozinha. Tudo depende de você. O esforço, a conversa, o cuidado, a entrega, e com o tempo você vai se apagando. Vai parando de contar como foi seu dia. Vai deixando de esperar uma ligação. Vai aceitando migalhas de atenção, como se fossem o máximo que você pode ter. Mas isso não é amor, é solidão acompanhada. E esse é um dos tipos de solidão mais cruéis que existem. Porque você olha para o lado e vê alguém ali, mas sabe, no fundo, que está emocionalmente abandonada. Essa desconexão é um dos maiores sinais de que o respeito foi perdido. E quando não há respeito, o amor não sustenta. Agora pare e pense. Quantos desses sinais você identificou na sua relação? 1, 2, todos? Talvez você tenha se acostumado com isso. Talvez você tenha aprendido a achar que isso é normal. Mas não é. Nada disso é normal. Você merece mais do que uma relação onde precisa se explicar o tempo todo. Mais do que um homem que some quando você mais precisa. Mais do que comparações que te diminuem. Mais do que mentiras que te fazem duvidar da sua sanidade. Você merece amor de verdade. E o amor verdadeiro começa com respeito. Respeito pelo que você sente, pelo que você é, pelo que você quer construir junto. Se isso não existe no seu relacionamento, você precisa ter a coragem de encarar a realidade, porque às vezes, aceitar a verdade é o primeiro passo para se libertar da prisão emocional que te mantém presa. E eu sei que dói. Dói reconhecer que aquela pessoa que você ama talvez não te ame da mesma forma. Mas mais doloroso ainda é viver uma vida onde você nunca se sente suficiente, nunca se sente segura, nunca se sente vista. A saída não é simples, eu sei, mas ela começa com um primeiro passo. Começa com a decisão de não aceitar menos do que você merece. Começa com a coragem de se olhar no espelho e dizer: eu mereço mais. Mais verdade, mais presença, mais amor real. Então, se esse vídeo falou com você, se você se identificou com alguma parte, comenta aqui embaixo: eu mereço mais. Essa frase é simples, mas poderosa. Ela é o começo de uma revolução interna. E se você conhece alguém que está vivendo isso, compartilha esse vídeo com ela. Talvez seja exatamente o que ela precisa ouvir hoje. Você não está sozinha. Sua dor tem nome, e sua liberdade tem caminho.